Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo, né? Quem não conseguiu participar, que estiver assistindo o vídeo depois, também muito obrigado por estar aqui, né? Junto com a Pericoco nesse novo projeto e eu gostaria de apresentar vocês, né? Os meus sócios fundadores aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Tag Center, que é a plataforma que a gente lançou semana passada num evento da TOTUS, né? Já com integração nativa com o sistema SAP Proteus. Que o Fábio entrou aqui, eu lembrei do SAP. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E E aí a gente lançou e essa semana a gente vai finalizar o lançamento com a feira da ABF, né? Eu vou contar um pouquinho da história da Pericoco e vou colocar aqui o Marcos, né? Rodrigo e o Álvaro, que são o pai da criança também, né? A Tag Center é uma junção de basicamente 3 empresas, né? O Tag Chat, que foi desenvolvido pelo Rodrigo com o Álvaro, né? Que é nossos programadores e são os nossos devs que toca o projeto. Então, todo o projeto do Tag Center vem da cabeça desses 2 parceiros muito fortes nossos aqui, que acabaram virando mais que parceiros aqui, viraram sócios, né? O Marcos da 8D, da agência 8D, que está com uma máscara ali e ele tem uma barba gigante, a máscara nunca consegue tapar só a boca dele, né? Então, é o nosso Viking, né? E do meio API, que foi um sistema que eu desenvolvi em 2019, né, para fazer basicamente ativação do RD Station com o WhatsApp, né? Então, o Tag Chat é um sistema que já estava muito avançado, né? Já estavam com inteligência artificial, com alguma das melhores ferramentas que existem no mercado hoje de servidores, né, e de programação. O Marcos da 8D ele tinha desenvolvido o Lead Flux, que é um sistema de direcionamento de oportunidades para os vendedores do Magazine Luiza, né, do consórcio Magazine Luiza, e eu tinha desenvolvido uma API com a ativação da Zenvia com o RD Station e o RD Marketing, né? Com essa junção de expertises, né, a gente criou uma plataforma híbrida agora, que é o Tag Center, que é uma plataforma omnichannel com integração avançada, né, e principalmente com criação de scripts, né, que vai dar uma capacidade de customização e de integração com sistemas dos básicos aos mais avançados. Né? Isso que é talvez o grande diferencial nosso e com um custo bem interessante, diga-se de passagem, já que por conta de todo o processo de entendimento de mercado aqui na Pericoco, né, a gente já ativou várias contas de WhatsApp da API oficial e a gente conhece todo o mercado e como se funcionam as precificações e o que são as dores, né? E principalmente as necessidades das empresas. Então, nós estamos aqui realmente para tentar integrar principalmente o setor de atendimento pós-venda, vendas e qualificação, né? Então, todo o processo que eu tenho de atendimento empresa-cliente, desde o início da captação até a questão de pós-venda, ativar isso com uma forma inteligente, com uma plataforma única que vai receber todas essas chamadas, né? Então, WhatsApp, Google Meu Negócio, Google Maps, né? Chat,
direct do Instagram, Facebook Messenger, todos os canais de comunicação que hoje todas as empresas têm, e tem um acesso para cada um, tem que ficar acessando cada pessoa de um celular diferente, ou uma empresa que tem que ficar comprando 10, 15 celulares com 15 números de WhatsApp, né? Trazer isso para uma coisa só, onde você vai ter um número único para para todos os usuários, e uma empresa vai ter um número único que vai poder divulgar isso de uma forma bem efetiva, tá? Esse é o Tag Center, tá? Eu gostaria aqui agora, de mostrar para vocês, né, como que é a tela desse sistema, tá? Lembrando que a API do WhatsApp ela foi lançada em 2017, né? E foi utilizado principalmente pelos dois maiores empresas de tráfego de conversacional no Brasil, que foi a Magazine Luiza e o Banco Bradesco, né? Em 2018, eu e a Soraya, a gente conheceu num evento em Florianópolis um dos donos da Zenvia, né? Uma das pessoas que criaram essa plataforma e integraram com a API oficial do WhatsApp 3 meses antes de ser lançado no Brasil, né? E a nossa conta da Pericoco foi a primeira conta que foi ativada dentro da Zenvia, dentro desse fluxo. E desde lá, então, a gente vem criando várias contas, e 2 das contas que a gente ativou nesse período ali de 2019 para 2020 foi da empresa que o Rodrigo trabalhava, né? Prestava serviço junto com o Wellington, né? Que é um dos sócios fundadores do Tag Center também, que é a Nutrimais e a Rural Pago. Então, como a gente ativou essa conta lá e eles já estavam desenvolvendo o Tag Chat, né? Foi nesse momento que a gente percebeu que podia desenvolver uma ferramenta muito melhor do que eu estava entregando com as ferramentas que existiam no mercado, por conta de limitações e principalmente necessidade das empresas, né? Foi aí que entra o Rodrigo conversando comigo, a gente tentando melhorar o processo, ele me mostra o Tag Chat, né? E me coloca, a gente está aqui criando, né, todo um sistema com inteligência artificial, vamos colocar no mercado. E, a princípio, não existia ainda essa coisa de integrações e, principalmente, estava muito focado em resolver o problema das pessoas com QR Code, com um WhatsApp comum, né? E aí, foi quando a gente, procurando no mercado, né, a gente conseguiu achar alguns canais para poder integrar direto no Meta, né, e ser um BSP, que é o que a Zenvia era. Então, lá no início do WhatsApp, a gente tinha a Magazine Luiza e o Bradesco ligando direto no Meta, né? Isso foi o beta do WhatsApp no Brasil. Aí depois a gente desenvolveu empresas com BSP que eram hubs de ligação, que colocavam várias empresas, e essas empresas faziam a integração com o Meta, né? E no ano passado, né, mais ou menos em novembro do ano passado, nós conseguimos fazer essa integração diretamente com o Meta para poder utilizar a API deles sem ter que passar por um hub ou algum terceiro que geralmente deixava o custo das ligações de WhatsApp, né, do uso da API oficial do WhatsApp, muito caro, por conta de ter várias pessoas cobrando ali um valor, né? Então, basicamente, a história do Tag Center é essa, e eu queria agora, convidar agora o Rodrigo e o Álvaro, né, para se apresentar e falar um pouquinho do que eles preveem nessa ferramenta para os próximos meses e como que a gente está principalmente no mercado agora. Rodrigo? Boa tarde, vocês me ouvem bem? Ótimo. Sim. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente, né, nesse lançamento, né? A gente já tem lançado aí, feito um movimento grande já e colocando vários clientes, né? Mas lançamento oficial mesmo, a gente, né, põe uma data, e essa data
bateu agora e temos aí essa semana a Feira da BF, que acredito que vai ser de muito sucesso. Bom, como o Marcos falou, né, eu venho da tecnologia desde 97, que eu trabalho com tecnologia e implantação de sistemas, né, e principalmente assim, trabalhando com empresas grandes, empresas que trabalham com sistemas grandes, né, indústrias. E uma das coisas que eu sempre tive assim a necessidade era de resolver problemas de forma rápida, né? Então a gente acabava percebendo que o empresário ele tem muitos problemas que ele precisa de soluções robustas, né? Às vezes são soluções rápidas, mas na maioria das vezes não é rápido. E aí exige quase sempre customizações. Então, por mais que, né, a gente tenha ali um universo de 100 empresas utilizando o mesmo sistema, quase sempre são 100 sistemas diferentes. Isso antigamente era muito mais evidente, né? Havia uma construção mais individual para esses sistemas, e aí com o advento da internet, desses sistemas online, a gente começou a ter menores, né, sistemas mais empacotados, onde, ó, esse aqui é meu sistema, e para ele ser escalável, não podia mudar muito. Só que a gente percebe que ainda assim há necessidade. Pensando em clientes mais robustos, clientes que têm várias necessidades, não basta simplesmente um sistema simples, pequeno, único, feito de forma chumbada, né? É preciso que haja uma possibilidade de desenvolvimento e customização, né, para atender essas necessidades da empresa. Isso aconteceu com a TOTS. Eu, né, lá na época, quando era Microsiga, ainda em 2001, eu trabalhei 3 anos, né, na Microsiga, que depois virou TOTS, que era uma empresa pequena, não tão pequena na época, que já tinha acho que 60 franquias, mas ela era, tipo assim, 10% da concorrente da Tassul. Resumindo, a Microsiga comprou todo mundo, virou TOTS e continuou comprando todo mundo, e hoje é essa gigante que a gente conhece. O que a Microsiga fez? Eu sempre gosto de falar isso porque a gente acaba se embasando mais ou menos nessa ideia. Ela fez um sistema que é único para todo mundo, só que ele permite customização. Então, cada cliente que usa o RP, por exemplo, o Proteus da TOTS, todos eles usam o mesmo sistema e todos eles têm um sistema diferente. Porque ele é um sistema que se constrói. Então, eu consigo criar uma tela diferente, eu consigo criar um relatório diferente e assim vai. Então, né, com essa ideia já de 25 anos aí, a gente traz também, né, que as coisas são cíclicas, né, por mais que sejam novidades, mas as ideias parece que são sempre as mesmas, né? Então, a gente traz esse conceito do enxuto, feito, pronto, onde qualquer um pode comprar, o que é um produto que torna-se barato, daquilo que replica e está pronto. Ele é muito mais barato, né, do que um sistema que você vai fazer para você, que vai demorar, vai gastar uma fortuna. Só que, ao mesmo tempo, a gente permite customizações. Ou seja, a gente consegue que você tenha um sistema totalmente diferente dos concorrentes ou de qualquer outra pessoa, e ainda assim sendo um produto único. E isso favorece o que? Imagine que eu tenha 10 mil clientes e eu preciso fazer uma alteração, lançar uma feature nova, lançar algo novo dentro do sistema. Né? Imagina se eu tivesse que alterar 10 mil sistemas diferentes. No nosso caso, a gente altera um sistema só, está atualizado para todo mundo, cada um continua com o seu sistema customizado, diferente, e ainda assim com as customizações. Então, a nossa ideia é, vamos construir algo que resolva problemas. A gente não quer um sistema facinho com 2, 3 botõezinhos que manda mensagem e que faz um botzinho. Essa não é a proposta. A nossa proposta é construir uma plataforma robusta e isso, né, o Álvaro vai poder falar um pouquinho melhor, a gente parte desde uma construção de arquitetura. Como que esse sistema deve ser construído para aguentar pancada, para se tivermos aí 10 milhões de mensagens num dia, ele entregar as 10 milhões de mensagens sem problema. E se eu precisar, por exemplo, mudar a tela do meu sistema, se eu precisar mudar fluxo, se eu precisar criar integrações, tudo isso é possível com o Tag Center. Então, a gente cria essa arquitetura, né, monta esse alicerce, que veio praticamente há 2 anos a gente vem desenvolvendo, testando, validando, testa mercado, a arquitetura a gente vai aprendendo, vai melhorando, né? E aí nós chegamos no sistema que nós temos hoje, que já fizemos vários testes de carga e está extremamente robusto, confiável, né? E agora que o Marcos, principalmente, que está lidando mais com o sistema, ele já está começando a perceber algumas coisas que acho que só a gente faz,
né? E as coisas evoluem muito rápido porque essa arquitetura permitiu que a gente evoluísse muito rápido nessas construções, né? Entre outras coisas. Mas agora eu queria até que o Álvaro falasse um pouquinho da arquitetura para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas assim, falando de lançamentos, né, a gente consegue praticamente realizar hoje qualquer problema de marketing conversacional, né, com fluxos inteligentes, com inteligência artificial, com integrações. Porque vamos pensar o seguinte, se minha empresa conversa, né, se eu me comunico e eu preciso automatizar essa comunicação, eu preciso saber o que comunicar. Então, o grande segredo é o que eu vou comunicar. Faz sentido toda vez que o cliente entra para ser atendido na sua empresa, você fazer as mesmas perguntas para ele? Perguntar de novo o nome, perguntar de novo com quem que ele quer falar. Então, assim, são coisas que a gente já sabe. Então, de repente, ali no seu fluxo, você fala, nossa, isso aqui eu já perguntei para o meu cliente, eu não preciso perguntar de novo. Ou então, ali está no meio de um processo de suporte e provavelmente ele quer falar disso. Eu vou perguntar, você quer continuar o seu suporte? Então, o sistema ele precisa saber o que falar. E muitas vezes, para saber o que falar, ele precisa entrar dentro do seu sistema, dentro do seu RP, dentro do seu CRM, para poder ter a informação necessária para tomar decisão. Né? Então, essas customizações, elas são principalmente para isso, para facilitar esse trabalho de comunicação e entender. É mais ou menos como se eu tivesse uma pizzaria com um bot feito para vender pizza e acaba a calabresa. Então, eu vou ter que entrar no fluxo, alterar o fluxo inteiro para não oferecer mais a calabresa, sendo que eu poderia simplesmente falar não tem calabresa e o próprio sistema já falou não tem calabresa. Né? Então, é isso que a gente está falando. Né? São processos inteligentes que automatizam e deixa esse ambiente mais dinâmico, né? E muito mais simples de operar e muito mais próximo do humano do que simplesmente perguntas travadas. Eu vou começar então aqui. Vai lá agora. Vamos lá, Marquinhos, perdoe-me o hábito da docência, mas eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que não sei se você tem que habilitar por aí, talvez o compartilhamento. Isso, perfeito. Vamos ver se você está liberado aí. Consigo. Todos estão vendo minha tela? Sim. Perfeito, vamos lá então. Basicamente é o seguinte, vou explicar um pouquinho da arquitetura, como que funciona, só para vocês terem ideia de onde que vem a nossa versatilidade, né? E como que nós conseguimos soltar tantas atualizações em um tempo tão curto e tantas novas features também de maneira tão curta. Vamos imaginar como que é utilizada as arquiteturas dos grandes sistemas, né? Principalmente sistemas bancários, né? Grandes sistemas bancários, há mais de 30 anos, né? São arquiteturas que nós chamamos de arquiteturas monolíticas, né? Monolíticas. Só lembrar dos grandes monolitos, que são aquelas grandes pedras que você tem. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo a do Stonehenge, né? Para quem não lembra, localizado na Europa. Basicamente, você tem um grande pedaço de software, né? Que você tem lá linhas de código, né? Muitas linhas de código. E por um acaso, o Marquinho chega lá, como já aconteceu algumas vezes, né, Marquinho? Meu Deus, se essa linha aqui me trouxesse essa bolinha aqui, esse dado, resolveria meu problema. Só que quando a gente fala de uma arquitetura monolítica, né, que está tudo blocado, a gente pode estar falando de o Arvin vai lá, tira essa linha, modifica ela agora para ser verde, e o que acontece? Arrebenta com todo o resto do sistema. A gente não está falando de um sistema que tem 1000 linhas de código, 2000 linhas de código. Nós estamos falando de um sistema que tem mais de 2 milhões, 3 milhões de linhas de código. Pra vocês terem ideia do tamanho disso daí, só para dar só uma pequena dimensão, né? Eu sou sou bacharel em Ciência da Computação pela Unesp, aqui de São José do Rio Preto, e também mestre em Ciência da Computação, e com PhD em andamento. Eu trabalhei toda a minha vida com bioinformática, né? Para quem não sabe o que é bioinformática, basicamente a gente tenta prover ferramental para os biólogos e geneticistas para eles conseguirem fazer análises de dados, né? Então, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar do CDC, né? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças
dos Estados Unidos, né? O meu orientador era o diretor de virologia de lá do CDC, né? Que é uma das maiores agências do mundo no que se fala a genética, controle e prevenção de doenças, enfim. A grande questão eu sempre trabalhei com muitos dados. Então, nós tínhamos, por exemplo, volume de 52 milhões de sequências de DNA, e isso dava mais ou menos uns 52 gigas de memória. Pra vocês terem ideia do que é isso? Imagina um arquivo de texto no Word com 52 GB. Pouca coisa, né? Eu acho que não fica muito fácil abrir um documento desse. Nós estamos falando mais ou menos um documento daquele tamanho, né? Sem muita... Deixa eu só desativar as notificações, que já tem programador pedindo ajuda já. Sem brincadeira, são arquivos extremamente grandes, né? Então, você imaginando um sistema desse tamanho, fica muito difícil você dar manutenção nele no longo prazo, por isso que, inclusive, as empresas elas estão passando por um processo, né, de refatoração dos códigos, além de adicionar novas ferramentas. Então, o que a gente fez? Esquece isso. Isso daqui não dá certo. O mundo inteiro está migrando. Então, por que fazer assim, né? Para isso, a gente utiliza uma arquitetura chamada arquitetura de microserviços. Como que funciona isso? Imagina que aquela grande caixa, nós vamos quebrar ela em pequenas caixinhas. E nós vamos fazer o seguinte. Marquinho, você disse que precisa de uma ferramenta de atendimento, um chat, né? Ah, é isso daqui, então. Esse daqui vai ser o nosso chat. Ô, Marquinho, mas eu lembro que a gente precisava de alguém para ser o cérebro desse chat, para processar esses dados. Opa, então vou pegar esse cara aqui, ó, e esse cara aqui vai ser nossa API. Legal. Ô, Álvaro, eu lembro que a gente tinha que enviar mensagem pelo WhatsApp. Opa, então peraí, vamos pegar essa partezinha aqui? Esse daqui vai ser o nosso serviço só de envio de mensagem do WhatsApp. Mas agora a gente está fazendo integração com GBM, né? Com Google Business Messages, né? Então vamos pegar essa partezinha aqui, ó, e vamos jogar para cá. Vai ser outro servicinho. Para vocês terem ideia, depois posso até abrir aqui para vocês verem, nós temos cerca de 48 serviços no ar. Lembra aquela grande caixa? Aquela grande caixa virou, né, na idade, 48 serviços. Então, basicamente, ao invés da gente ter que tomar conta de um cara desse tamanho, nós tomamos conta de pequenos carinhas. Então, quando o Marquinhos fala o seguinte, ô Álvaro, lá na RD, eu precisava de uma função de trocar o lead do estágio do funil. Eu quero tirar ele ali de contato feito para proposta enviada. Então, eu vou mexer aqui, ó. É muito mais fácil eu mudar esse carinha pequenininho e trocar por outra corzinha do que eu mexer nesse cara grande. Então, dessa maneira, a gente consegue escalar de maneira muito fácil. E também nós conseguimos utilizar tudo sob demanda. Para vocês terem ideia, nós chegamos a fazer teste de carga com mais de 1000 operações por segundo, né? O que significa isso? 60 operações por minuto, 60 mil operações por minuto. Então, imagina que a gente consegue... Isso daí nem fez cosquinha nos servidores. Foi um dos testes que a gente conseguiu fazer, que não deu tempo de fazer com mais, porque, literalmente, a rede que a gente estava usando não comportou a quantidade de requisição que a gente estava fazendo. Aqui no coworking que a gente está nesse momento, a gente literalmente quase derrubou a rede inteira do coworking para fazer teste e ainda assim a rede não aguentou o nosso sistema, né? Então, para vocês terem ideia de como robusto o sistema é. Então, isso daqui é só para vocês terem ideia da dimensão do sistema e que ele corrobora exatamente com grandes empresas para resolver grandes problemas e, da mesma maneira, você tem que ter soluções... Olha o tantinho de coisinha aberta. Soluções que comportem isso daí. Vou parar a compartilhação. Né, sobre essa parte, o Rodrigo falou bastante sobre esse processo de integração, né? E tudo isso tem a ver com uma linguagem que nós... Não vou dizer que nós desenvolvemos a linguagem, porque são funções reservadas, né? Mas baseado no JavaScript, nós fizemos algumas modificações e desenvolvemos o TagScript, né? O TagScript, ele permite que qualquer empresa, qualquer pessoa, sendo programador ou não,
consiga literalmente desenvolver um sistema. Então, dentro do próprio Tag Center, você consegue pegar e modificar o ponto que você faça ações da maneira que você quer. E para cada empresa tem um comportamento. Eu quero que, para esse tipo de empresa, primeiro envie a mensagem X, depois a Y, depois a Z. Quando, por um acaso, finalizar uma atividade, eu quero que mova esse carinha aqui para um outro estágio do funil, no RD. E, inclusive, agora nós temos uma integração com o Proteus, e isso permite, inclusive, enviar dados do RD para o Proteus e do Proteus para o RD, que é algo sensacional que hoje ninguém faz, né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Perfeito, Álvaro. Muito obrigado. Bem didático, né? Mas assim, para quem está na ponta, principalmente questão de empresas, né? Uma das coisas que tem facilitado muito, né, ajuda, né? Quando a gente aqui, né, Soraya, eu aqui pegamos para focar nessa parte de integração, o que a gente estava fazendo, na verdade, era resolvendo o problema da agência, né? A agência, a princípio, ela é contratada para tipo dar suporte para um cliente e principalmente transformar ele em resultados financeiros, né? É isso que a gente busca, né? E a gente, como uma agência de marketing digital, a gente tinha muito esse foco de buscar novas ferramentas, buscar coisas que poderiam facilitar a vida do cliente, né? Só que a gente percebia que muitas das coisas que tinha no mercado, a maioria das empresas criam para solucionar talvez o que eles acreditam que seja o problema, mas os clientes, eles realmente têm têm problemas diferentes, né? E cada um tem os seus problemas, e aí a gente foi buscar os problemas para tentar resolver isso para os nossos clientes. Então, baseado nisso, né, a gente ia criando soluções que resolviam as nossas dores, né? O cliente perguntava para a gente, mas como que eu consigo fazer tal coisa? Mas e o meu lead, né? Como que eu consigo atender desse jeito ou do outro jeito? Como que eu consigo colocar todo mundo num WhatsApp só, sabe? Tipo, eram coisas que em 2018 ninguém imaginava que pudesse ser possível, né? Hoje já tem bastante ferramenta, mas o importante é mostrar que o que a gente tem trazido para cá, né, é principalmente a lógica, né, de expertise em relação ao mercado, né, o que eu preciso em relação ao que eu tenho hoje, e principalmente baseado em um framework que eu consiga resolver as demandas dos clientes, né? Então, estamos pensando em fazer atendimento de múltiplos setores, né? De uma forma que rapidamente uma pessoa que entra em contato, já entrou em contato uma vez com a empresa, possa voltar e resolver essa demanda no futuro de uma forma bem rápida. E posso garantir para vocês, tá? Com quase 3 anos de API de WhatsApp, eu nunca tinha conseguido fazer isso com ferramenta nenhuma. Quem está aqui, né? Pessoal do Alsta, a CIP, né? Sabe disso. A gente não consegue fazer isso até hoje, porque a gente não usa o Tag Center, essa é a realidade, né? E agora, nos primeiros clientes que a gente está ativando, eu vejo a facilidade de não ter que fazer a pergunta 2 vezes para uma pessoa que já respondeu alguma coisa básica, sabe? E que em ferramentas que não se conversam, né, que não tem essa ativação e principalmente esse fluxo de busca de informações, você acaba tendo que conversar e tendo que pedir de novo para a pessoa, e isso parece que é algum problema simples de resolver, mas não é. Tanto que não tem no mercado nenhuma ferramenta que faça alguma coisa parecida. Então, é principalmente entender a dor da empresa como uma agência, né? E aí, o Marcos, que está aqui com a gente também, eu não sei se ele está conseguindo falar já, né? Porque ele está resolvendo um último probleminha nosso para ele poder vir aqui para São Paulo para a feira, né? Que a gente vai estar aqui de quarta a sábado na Expo ABF no Center Norte,
com o stand do Tag Center, fazendo o lançamento. O Marcos é de Belo Horizonte, né? E ele viaja hoje, ele vem para São Paulo, né? E olha lá, ele está lá terminando de conseguir as coisas dele, mas assim, o Marcos é uma pessoa que tem trazido para a gente, né, muita capacidade de entendimento de como lidar com empresas grandes, fluxos gigantes, né? Ele atende o consórcio Magazine Luiza, com mais de 1.700 vendedores, né? Uma operação talvez uma das maiores do Brasil, e ele está trazendo para a gente toda essa capacidade de entendimento e principalmente de como utilizar ferramentas. Eu estava conversando com ele à tarde, a gente estava falando exatamente sobre as dificuldades que as nossas ferramentas têm em trazer efetividade nos dados, né? Tipo, tanto o robô dele da Magazine Luiza como o Meio API, e como a gente está aqui conversando com o Álvaro e com o Rodrigo, basicamente a forma de conseguir rever esses dados que tem no RD Station para ficar uma coisa muito mais simples. Hoje, o que a gente fazia com 20, 21 requisições, a gente vai conseguir fazer com 2, 3, isso dentro de um processo onde eu tenho 10, 15, 20 mil leads, é uma diferença muito grande. Então, Marcão, queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão do Tag Center. Excelente, Xará. Eu me mutei, não, você que se mutou. Pessoal, obrigado por todos aqui. Eu estava finalizando ali a assinatura de um contrato presencial. O Marcos e o Rodrigo, os meninos, comentaram de algumas coisas, e teve um deles que comentou assim: a gente não reinventou a roda. Algo que eu reparo que a gente tem conseguido fazer com excelência no Tag é resolver alguns problemas que às vezes muita empresa não quer resolver, ou porque é complexo, ou porque dá trabalho, ou porque é caro, e a gente tem resolvido problemas de forma rápida e objetiva. Então, eu acho que isso tem sido um ganho e assertivo para a gente, porque a gente identifica um problema na ponta, e eu acho que tanto aí na Pericoco quanto aqui no 8D, a gente passa o dia inteiro enfrentando problemas do tipo, e a gente coloca uma galera que também está muito disposta a resolver problema. Então, ele comentou da operação nossa do Magalu, a gente estoura todas as APIs da RD. Hoje é a maior operação que roda no RD, CRM está com a gente. Então, estamos aqui, somos, na verdade, resolvedores de problemas, né? A gente não inventou nenhuma tecnologia, mas a gente tem encarado esse desafio cada vez mais de resolver problemas de uma vez por todas. Podem surgir novos? Podem, mas aí a gente vai enfrentar eles. A gente tem fechado um relacionamento incrível, tanto com a RD quanto com o TOTS, e a gente espera conseguir distribuir esses frutos aqui com vocês. Funcionalidade, sistema e facilidade, eu já uso nas minhas empresas, definitivamente isso mudou o jogo. E aqui a gente está com a pessoa que eu conheço do mercado, que mais entende de mensageria, que é o Marcos, que é um cara que inovou, não no fazer, mas em resolver. Então, eu acho que estamos com a turma legal, contem com a gente, o que precisarem de mim, também estou à disposição. E bora resolver mais problema da escala nos negócios e conectar mais pessoas com a empresa. Fechado? Pessoal, fechado. Muito obrigado, Marcos. Vai lá, Soraya. Eu posso fazer algumas perguntas mais concretas, assim, até porque a gente, nosso foco aqui é trazer algumas informações para clientes, né? Propor algumas soluções que estão dentro da solução Tag Center. Então, assim, eu queria que vocês focassem um pouquinho na resolução de problemas. Que tipo de coisas, para que tipo de situações específicas? Eu sei que vocês explicaram muito da questão técnica, arquitetura e tudo mais, mas de uma forma mais objetiva, mais simples, traduzindo. Tag Center faz o quê na parte atendimento? Como que a gente integra, que ferramentas a gente integra na questão vendas, o que a gente pode integrar, que tipo de soluções a gente pode resolver, na questão integração de sistemas. Então a gente falou de Proteus, a gente falou de TOTUS, SAP, eu sei que está no roadmap de vocês, mas quando? Temos um sistema, por exemplo, a gente falou de ACIRP, que não um banco lá que não consegue integrar com nada dos associados. E aí, conseguimos integrar com o Tag Center? Coisas assim. Quem pode responder isso para a gente? Soraya, eu gostei da pergunta porque a gente leva não só no planejamento, né, na especificidade,
mas eu vou falar da minha empresa, tá? E aí, pessoal, eu e o Marcos, a gente tem o Álvaro e o Rodrigo, que são as cabeças mais evoluídas ali no desenvolvimento, mas eu e o Marcos, a gente está no front de resolver problema. Vou te falar da minha empresa, tá, Soraya? Aqui quem está falando agora não é o sócio da tag, sim quem usa a tag como cliente. A gente usava a Zenvia e eu tinha muitos problemas no chat, na distribuição de lead, e uma coisa que os clientes odiavam era ter que responder a pergunta mais de uma vez, encaminhamento para setor, isso era complexo, eu não conseguia resolver. Se vocês terem ideia, quando dava alguns problemas, eu tinha que chamar o Marcos. Hoje, eu já te falo que roda na minha empresa, e eu não estou falando como tag, sim como cliente tag. A gente faz uma verificação lá em cima, assim, se essa pessoa já tem tais registros ou já tem dono, eu não faço pergunta nenhuma, já mando para a pessoa. Não sei para operação SUS, talvez isso para o Marcos, para o Rodrigo e para o Álvaro seja algo banal, mas, Soraya, aqui mudou o jogo. É um comando que, antes de rodar qualquer pergunta, ele fala, cara, você já é cliente da empresa? Se sim, não vou fazer perguntinha, não. Joga para o atendente. Aqui isso mudou muito o jogo. Se ele já está no comercial e tem dono, a gente vê quais perguntas faltam para fazer e a disponibilidade de chat, pelo menos a gente que usava a Zenvia aqui, a minha equipe estava reclamando muito. Então, pelo menos para mim, isso de distribuição de setor, verificação antes a gente tinha códigos que tentavam fazer isso, não funcionavam bem. Aqui resolveu esses problemas, tá, Soraya? Todo o resto que eu vejo para mim é um plus. Só de distribuir bem, não fazer perguntas repetitivas e ser muito objetivo na troca de dono de lead, isso mudou meu jogo. Não sei o que o Marcos pode trazer de plus, tem vários outros plus, mas a maneira que sobe na RD e divide setor resolveu os meus problemas na agência, tá? Bacana, Marcão. Principalmente Obrigada. a velocidade. O que acontece? Antes, a gente tinha assim, para poder enviar uma mensagem no WhatsApp, a pessoa tinha que fazer um cadastro numa landing page, ou no Facebook, ou no Instagram. Isso ia para um sistema que é o RD Station Marketing, isso enviava para um outro sistema que era o meio API, enviava para a Zenvia, que enviava para o WhatsApp. Aí, quando essa pessoa respondia, ia para um outro sistema que chamava Zenvia Chat, né? E aí, quando a pessoa finalizava aquilo, essas informações tinham que ser enviadas de volta para o RD Marketing, que enviava para o meio API, que depois ia para o CRM. É exatamente esse fluxo que existe dentro da operação de vendas hoje em qualquer um dos clientes da Pericoco. E quando você pensa todo esse fluxo, você imagina o seguinte: mas demorou 5 minutos para gerar uma coisa no RD CRM, demorou 2 minutos para alguma coisa, demorou 20 minutos para cair o lead para um e-mail para a pessoa. Por quê? Não é porque os sistemas não se conversam, mas é que é muita troca de informação de um para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, e aí você pode ter uma API quebrada no meio do processo, né? Então, quando a gente integra tudo isso num sistema só e ele vira o dono da informação, eu vou lá e busco essa informação e já respondo aqui, eu vou aqui e já escrevo essa informação no marketing, eu vou aqui e já escrevo essa informação no CRM, né? A gente resolve principalmente esses gaps de velocidade, e eu posso garantir de uma operação que a gente soltou ontem, né? Tá aqui o Rodrigo, que sempre acompanhou a operação. A gente tinha gerando de 100 a 150 leads por dia para Nutrimais, onde de 45% a 50% das pessoas conversavam com o robô e chegavam no atendente. E ontem a gente disparou isso, trocou as ferramentas e colocou o Tag Center, a gente teve 100% de ativação. E assim, é impressionante porque não foi um a menos, um a mais, sabe? Foi exatamente o mesmo número. Então você chega à conclusão seguinte: a ferramenta da Zenvia não funcionava? Funcionava. O problema é o time. O problema é que uma pessoa que faz um cadastro, se ela receber a informação exatamente na mesma hora, e se 2, 3 minutos, ela já solta o celular, aí ela vai ver o celular só daqui 10 minutos, entendeu? Então, tipo, o time dessas informações é o que fez a diferença, e não é a ferramenta que funciona melhor que a outra, e sim a velocidade de troca de informação. E aí, eu queria ouvir o Rodrigo e o Álvaro aqui para eles explicarem um pouquinho mais por que isso acontece no Tag Center e não acontece nas outras ferramentas.
Bom, voltando agora, a gente fala o porquê daquela arquitetura, né? Uma arquitetura robusta e rápida, né? Então, se nós temos lá, como a Aura disse, um nozinho, uma partezinha que só tem que se preocupar em receber informação e responder rápido, se a gente tiver um volume grande, ela começa meio que se multiplicar. Então, eu tenho lá uma partezinha do servidor que tem um rodando, aí de repente começa a chegar muito, ele vira 2, ele vira 3, ele vira 4, ele vira 5, ele vai aumentando infinitamente até ele falar assim, ó, não estou precisando mais ser tão grande, ele vai diminuindo. Então, essa maleabilidade da nossa arquitetura, né, que exigindo mais ele cresce para atender, faz com que ele seja muito rápido e responda instantaneamente, independente do volume que a gente tenha. Então, essa é a grande diferença. E um conceito, assim, acho que muito importante que a gente muda, né, das ferramentas que até então estavam aí no mercado, é que nós olhamos para o atendimento como uma atividade a ser realizada. Só que além do atendimento chat, nós temos outros tipos de atividade. Então, ali dentro a gente pode ter atividade para fazer uma ligação, atividade para fazer um agendamento, atividade para enviar um e-mail. Então, qual que é a ideia? Essa programação customizada, a gente consiga, juntamente com o marketing, né, o marketing fazendo a implantação, falar assim, ó, vamos fazer uma régua de comunicação via WhatsApp quando o nosso cliente chegar, vamos fazer uma cadência aqui de 15 mensagens que eu vou mandar nos próximos 90 dias. E quando for fazer aquela atividade, a hora que for finalizar, o operador for finalizar, se ele não conseguiu fazer, vamos criar a próxima para ele tentar daqui 2, 3, 5 dias. Então, a ideia é a gente criar essa cadência para que o operador ele tenha que se preocupar cada vez menos com o que ele tem que fazer. E essas atividades surjam na tela dele no momento em que ele precisa fazer. Então, a gente vê muito processo manual que caiu ali, legal, caiu, chegou atendimento depois de tantos percursos aí enroscos, né? Chegou metade, mas o que ele faz agora? A gente vê o operador lá com um caderninho, uma canetinha, anotando que ele tem que ligar amanhã para o João. Que tem que ligar depois da manhã, ele não conseguiu falar, e aí você depende do humano, aí o humano tem que ir no banheiro, aí o humano tem um monte de problema, que acaba não fazendo. Então, a nossa proposta desde o início era fazer até 80% do trabalho do operador, de forma automática. Deixar ele fazer aqueles 20% que ele vai fazer a venda, aquilo que ele é bom. Então, ele não tem que ficar fazendo processo repetitivo. Então, a gente surge com essa ideia. E a nossa ideia inicial era não termos ferramenta de atendimento. A nossa ideia era, vamos conectar nas empresas, coletar os dados, usar a inteligência artificial e começar a notificar o que tem que ser feito. Essa era a ideia inicial. Só que quando a gente começou a usar os sistemas, era muito lixo de dado, número de WhatsApp que não era verificado. Nós chegamos a pegar uma base de 100 mil leads, né, e tinha só 33 ou 34 mil leads que tinham o WhatsApp verificado. Então, assim, era muito lixo que não dava para fazer nada. Então, a gente chegou à conclusão que a gente teria que montar uma ferramenta, né, que é uma ferramenta que colete os dados de forma correta, que faça enriquecimento de dados, que busque informações, que verifique o e-mail, que verifique o telefone, que eu consiga entender que hora que ele atende, que hora que ele responde, né, para poder ter esse entendimento desse lead e conseguir me comunicar com ele da forma mais correta possível. Então, isso, né, favoreceu muito não só a arquitetura, mas essa forma inteligente de ser customizável da gente resolver o problema justamente automatizando os processos. Né? Então, imagina que você tem lá, sei lá, que nem o Marcos falou na Nutrimais, 100, 150 leads todo dia. Muitas vezes o vendedor só quer fechar aqueles 3% que é o cara do primeiro contato. E ele esquece. Aí você gastou lá 100, 200 reais para levar um lead, para fazer um atendimento que passou por todas as fases do funil, caiu ali no atendimento que é caro, um lead, ele não quer comprar naquele momento, e aí o vendedor esquece. Né? Então, se a automação fica o tempo todo, né, levantando, falando com 1.000, falando com 500, falando com 100, falando com 10 mil, no momento certo, 10 quer falar, joga os 10 para atendimento, é na hora. Né? Então, a proposta é justamente essa. Fazer o trabalho braçal, não só comunicar. Comunicar é só mais uma ferramenta para a gente poder coletar os dados e aí sim, com esses dados, levar um pouco de inteligência e automação para as empresas. Inclusive, só para corroborar com o que o Rodrigo acabou de dizer, lá no Trimais nós fizemos um experimento durante 7 dias, se não me engano. O que nós fizemos? O Igor, né, que é o nosso gestor de projetos, ele ficou acompanhando o trabalho dos SDRs, né? Um trabalho puramente manual, né? Então, o que o SDR fazia? O SDR pegava, entrava na planilha, aí verificava o que tinha que fazer, pegava, entrava no Google Agenda, enfim, fazia todo um processo manual, fora os alt tab da vida, né? O que acontecia?
Ia no RD, caía um lead, pegava esse lead, pegava o telefone, anotava, ia lá para um Zenvia, vão enviar uma mensagem. Aí pega uma mensagem que já tem pré-cadastrada, copiar no bloco de notas, Ctrl+C, colava, Ctrl+V, dava Enter, esperava cair para atendimento. Caía para atendimento, fazia o atendimento para coletar dados que eram dados repetitivos que um bot poderia estar atendendo naquele momento. Após a coleta desse dado, agendava uma reunião. Aí ia lá no Google Agenda, olhava se o vendedor tinha horário disponível, agendava para aquele horário. Muitas vezes o cliente nem comparecia, né? O possível cliente nem comparecia à reunião. Finalizava tudo isso. Enfim, a gente coletou algumas informações que nos levaram, né, à seguinte conclusão matemática, né, que não é achismo. Então, nós fizemos realmente um estudo estatístico sobre quanto tempo esse SDR poderia economizar só utilizando o Tag Center para automação, principalmente parte de bot, e só de não ter que ficar dando Alt Tab de um lugar para outro, sendo que vai estar tudo dentro do Tag Center. Cerca de 40% do tempo gasto seria economizado. 40%. A gente está falando de muito tempo. A gente está falando de 3,2 horas em um período de 8. Então, quantos leads a mais esse SDR não conseguiria atender? Então, isso daí vocês podem pegar e multiplicar pela quantidade de empresas que estão perdendo tempo. E a gente vê quantas horas a gente perde. E o importante... Oi, pode falar, Marcos. Rapidinho, porque a pergunta da Soraya foi muito tangível, eu gostei. Sabe um problema que eu tinha aqui na UTD com Zenvia? Eu tinha que resolver 80% dos problemas e 20% eu tinha que jogar para o Marcos. Sabe o que eu fiz no 8D? Eu tive redator que aprendeu a criar bot. Isso, para mim, é algo que é uma conquista no Tag, isso não tem que ser inacessível. Eu tive CS, que é profissional que não entende desenvolvimento, conseguiu criar template do WhatsApp e o webhook para disparar da RD. Então, acho que a gente falou de termos técnicos complexos, mas eu fico feliz de como algumas pessoas, mesmo sem conhecimento prévio, né, Marcos, conseguem também tocar por conta própria, que é um dos meus maiores objetivos de conseguir com o Tag, que ele seja acessível. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Beleza, então, chegando aqui no finalzinho, de qualquer forma, eu queria, né, ter apresentado o Rodrigo, o Álvaro e o Marcos para os nossos clientes, exatamente para saber, né, que a gente tem skills diferentes, né, e que vocês podem contar com essas skills agora para dentro do Tag Center, né. É claro que projetos simples vão ser feitos de uma forma bem simples, né? A gente vai conseguir integrar, e isso é a ideia do Tag Center, é ser simples e poder atingir principalmente as pequenas empresas, mas o foco nosso também é os grandes projetos, as coisas que são complexas, as coisas que ninguém consegue fazer no mercado, que é basicamente fazer as integrações e puxar esses dados, essas informações, que nós temos aqui o Álvaro e o Rodrigo, que vão conseguir dar muita capacidade de escala para a gente, né? E principalmente a gente pode contar com esse time, né, dentro do Tag Center, e tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Beleza, Soraya? Gente, Álvaro, Rodrigo, a gente não se conheceu ainda pessoalmente, mas eu estou super ansiosa para a gente se encontrar na ABF. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, do Marcão também, eu acho que ele saiu. É muito importante isso para a gente, eu tenho certeza que essa ferramenta vai otimizar muito os resultados para os clientes, seja de vendas, seja de atendimento, enfim, de integrações. Acho que realmente é uma peça fundamental. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? A gente que agradece. Até mais, pessoal. Um abraço e qualquer coisa, pode contar sempre com a Pericoco, Soraya, Marcos e a nossa equipe. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado por todo mundo que estava aqui, quem estiver assistindo depois. Até mais.